Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso blog Ser Mãe. Essa noite aqui muita gente já tirou sarro de mim lá nos stories, que eu falei que estava maior calor aqui em Curitiba. Mas olha só, quem me acompanha tá vendo figurino diferente, né? Depois de vários dias. Estamos aí de manga curta, né? Sem cachecol. Maravilha, maravilha. Até o ânimo é outro. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quem for entrando, por favor, vai me dando feedback aí como que tá o áudio, como que tá a imagem. Estão me vendo bem? Me ouvindo bem? Dá um aceninho, porque hoje a gente vai fazer uma live totalmente diferente do que eu vinha falando sobre obediência, né? Sobre educação dos filhos. Hoje a gente vai falar sobre duas pessoas, sendo elas eu e a outra a Manu, que eu conheci aqui no Instagram, sobre gestão financeira familiar, né? Vamos falar. Boa noite, Vivi. Boa noite. Por favor, me deem um ok. Tudo bem? Estão me vendo bem? Ouvindo bem? Muito bem, obrigada, pessoal. Então, como eu ia falando, essa noite a gente vai falar sobre um assunto bem diferente da educação dos filhos, mas que também afeta a educação dos filhos, né? Que é a gestão financeira familiar. E eu quero comentar antes com vocês um pouquinho, né? Como que surgiu a ideia dessa live, gente? Foi uma coisa incrível. Nem eu sei direito como que eu conheci a Manu aqui no Instagram. Sei que quando eu vi eu estava seguindo ela e adorei as coisas que eu vinha lendo. Achei assim que parecia que a gente era amigas desde a infância, pelas coisas que eu ia vendo, pelo que ela falava. E eu falei, gente do céu, preciso conversar com ela. Aí um dia ela colocou uma coisa sobre rotina da casa. Eu falei, não, mas isso é impossível, né? Aqui em Curitiba não tem como. Aí conversando com ela, eu falei, gente, mas claro, ela mora em Cuiabá e eu aqui em Curitiba, né? Coisas totalmente diferentes para nossa rotina. Eu falei, quer saber? Vamos conversar pessoalmente. Então eu vou convidar agora para entrar aqui com a gente ao vivo a Emanuele Gaiva. Ela é casada há 4 anos, mãe de 5 filhas, sendo trigêmeos que estão lá no céu já intercedendo por nós. E aqui duas menininhas, uma de 3 anos e uma de 1 ano. Ela é administradora, né? Deixou a carreira na área de gestão de pessoas há 3 anos para se dedicar integralmente à família. Então, vamos ver se ela já está por aqui e eu vou colocá-la junto conosco. Tá mó calorão aí, é? Olha só, até cabelo molhado deu para usar. Gente, vou mostrar pra você aqui que a calor tá raspa. Bom, Manu, seja muito bem-vinda. É um prazer poder Obrigada. conversar com você. É, Bom, pessoal, como quem não entendeu muito bem quando a gente vinha anunciando, falando o que será o encontro de uma administradora com uma controller, né? Bom, eu sou formada, na verdade, em contabilidade. Sou formada pela FAI Business School, que é uma faculdade particular aqui de Curitiba, mas muito reconhecida no sul do país nessa área de administração. E procurei me especializar em controladoria, né, pela Federal aqui do Paraná. Então, na época, eu, na verdade, busquei especialização porque eu já fazia 5 anos que eu estava tentando engravidar, não conseguia, e pensei que estudando eu ia esquecer um pouquinho e talvez isso pudesse me ajudar. Não sabia que, na verdade, eu tinha outros problemas que tinham que ser tratados, né? Mas achei que estudando eu iria esquecer e acabei embarcando nessa área e vi que realmente era uma coisa que eu me identificava, a controladoria. A controladoria, assim, muito resumidamente falando, é uma área, né, da parte financeira das empresas que faz um mapeamento de processos. Nós somos o chato da empresa, entendeu? Porque assim, a gente não assume responsabilidade nenhuma, mas a gente fala, olha, o Verdade. planejamento tem que ser esse, o executado foi esse, e a gente tem que casar aqui os dois, né? Fazemos os mapeamentos de processo, a gente acaba se metendo em tudo que é setor de uma empresa, porque a gente acaba entendendo de tudo para dar pitaco e falar, olha, aqui o tempo tem que ser menor, aqui o custo tem que mudar, né? Então a gente faz todo o mapeamento de processos de todos os setores da empresa e sempre está comunicando os diretores, né? Quando eu parei de trabalhar, eu administrei uma escola, né? Trabalhava na escola há mais de 10 anos
E resolvi parar para poder investigar por que eu não conseguia engravidar. E fui convidada para trabalhar num escritório, como para poder fazer toda a controladoria de um hospital. Você pense, né? O hospital tinha 22 sócios, eu tinha que enxugar para 3 sócios. E um detalhe, eram todos médicos, ou seja, eu não entendi um bolum fazer administração, né? Então, foi nisso que eu falei assim, quer saber? Vou parar com tudo isso, vou dar uma pausa, vou me dedicar para minha família, vou descobrir por que que eu não consigo engravidar. E foi aí que eu parei com tudo, né? E quando eu ouvi um dos vídeos da Manu, eu falei, gente, parece assim que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Ela contando que quando ela resolveu parar de trabalhar, a receita do orçamento doméstico diminuiu em 50%, né? Aqui foi mais ou menos isso, foi até um pouquinho Foi. mais, porque na época eu ganhava mais que o meu marido. Então, foi assim uma decisão que, obviamente, nós tomamos em conjunto, né? Mas que teve um impacto bem profundo e que, sinceramente, não foi assim um impacto que durou uma semana, um mês, 2 meses, né? Levou um bom tempo. Mas assim, agora que eu já fiz uma apresentação minha, vocês já sabem quem eu sou, eu vou deixar que a Manu se apresente um pouquinho mais e conte também a experiência dela da decisão de parar de administrar uma empresa e administrar o próprio lar. Certo, então vamos lá. Primeiro, gente, estou muito feliz de estar aqui, né, nesta noite falando sobre isso. Estava falando com a Rafa hoje à tarde, você vê que engraçado, né? Eu nem sabia, nem lembrava mais. Justo hoje é dia do administrador. E que grande graça e presente de Deus poder estar aqui com vocês hoje no dia do administrador, mas falando sobre a administração de casa, que é aquilo que Deus me levantou para fazer, né? Voltar à administração, olhar a administração para a família. Então, eu fiquei muito feliz de ter lembrado, não sei nem como que eu lembrei disso, eu vi em algum lugar, em grupo de WhatsApp, alguém dando parabéns, então eu louvo a Deus por esse presente. Eu sou formada em administração, né? Sou pós-graduada em gestão de pessoas nas organizações, e toda a minha área profissional, uma atuação, foi sempre voltada para a gestão de pessoas. Então, era treinamento, desenvolvimento de equipe, contratação, tudo que envolvia recursos humanos, que tinha os controllers lá nos indicadores de turnover, e recrutamento e seleção, e aquele povo lá na orelha, né? E foram mais de 10 anos dedicada aí a desenvolver pessoas, né? A dar treinamento. E minha última atuação profissional estava numa empresa muito boa, uma multinacional que está presente em vários estados do Brasil. E eu tinha como cargo consultora de RH responsável pelo estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era responsável pelas lojas, né, uma rede de atacado. Cada loja aí com uma média de 250 a 300 funcionários, com 2 pessoas por loja para eu acompanhar, por gerenciar, indicadores. E era aquela loucura, né? Em treinamento, e reunião, e viagem, e prazo, indicador, 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 até que eu casei. Logo que eu casei, com 2 meses, eu tive a graça, né, de engravidar. E eu falei, e agora? O que vai acontecer? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou continuar nessa loucura, nessa rotina? Era, assim, de 5 dias na semana, 2 dias eu estava em Cuiabá e o restante viajando. Cada dia numa cidade diferente, loucura total. E não era mais compatível com a minha vida de casada e logo em seguida de mãe. Então, quando eu já engravidei ciente de que uma hora eu precisaria parar. Mas Deus foi trabalhando, né? Porque bate aquela insegurança do e agora? Como é que eu vou ser dona de casa? Não sei como que é isso, nunca fui, nunca gostei de serviço doméstico, né? Tanto tempo trabalhando, tanto tempo me dedicando para crescer profissionalmente, crescendo profissionalmente, ganhando super bem, gente. Eu ganhava muito bem, né? Além do salário, eu tinha benefícios, então eu já estava profissionalmente dentro daquilo que eu tinha projetado enquanto mais jovem, né? Já tinha conquistado. E Deus me incomodando, de que não era isso que Ele queria para mim. Então, eu fui trabalhando, fui rezando durante os 9 meses de gravidez. E no final da gravidez, eu já tinha aquela certeza de que eu não teria coragem de voltar. Né? Não me cabia mais ali, e não me via mais em outra empresa. E aí veio outro problema. Foi a hora de sentar com o marido e falar, e aí? Como é que nós vamos fazer? Do jeito que dá, não vou deixar filho pequeno, não vou ter coragem de voltar para trabalhar.
E aí foi a hora que nós paramos para colocar na ponta do lápis mesmo e saber como é que seria a nossa vida daí em diante. Né? Afinal de contas, gente, 50% é dinheiro. Né? Isso significava que ou a gente ia ter que mudar o nosso nível de vida em 50%, ou o meu esposo ia ter que trabalhar 2 vezes mais para dar conta e ganhar uma renda para suportar aquilo que eu não trazia mais. Mas não foi tão simples assim, né? Porque a gente pensa com o coração, o homem ele pensa mais com a razão. Então eu tive que mostrar para ele matematicamente que com a minha rescisão, mais 6 meses de licença maternidade, eu conseguiria ficar até minha filha completar 1 ano de idade. Quando chegar 1 ano de idade, a gente decide o que vai fazer da vida. E assim começou a minha história dentro de casa, né? Fui lá, saí da empresa, pedi para sair e tô aqui hoje. Ela já tem 3 anos e 4 meses e essa é a certeza de que eu nasci para isso. Não me vejo mais no mundo corporativo, nem pensar, quero voltar, não sinto mais falta. Hoje eu estou realizada sendo administradora, sendo gestora, treinando equipe. Lá tem uma equipe intensa para treinar em casa, né? Minhas pequenas lá, meu esposo, para colocar em ordem. E é para isso que eu cresci, é para isso que eu nasci. Eu tenho certeza que é para isso que Deus me chamou. Que legal, Então, mãe. resumidamente, é essa história. E você sabe que, assim, quando eu parei, eu ainda tinha muito em mente planos que eu trazia desde quando eu queria muito engravidar e eu estava trabalhando. Então eu achava assim, a criança vai nascer, eu vou passar licença maternidade, depois eu vou procurar uma escola, colocar lá na escola e vou voltar a trabalhar e vou ter outros filhos. Enfim, mantinha os planos, né? Só que eu fui arrastando no meu primeiro filho desse jeito. Então, quando ele tinha 6 meses, eu recebi uma primeira proposta de trabalho. E eu tinha tanto pânico de ficar em casa, porque assim, tem até uma amiga que está aqui online, que eu ouvi ela uma vez dizendo assim, gente, como que eu vou dizer que eu fui de volta ao lar se eu nunca fui do lar? E era assim que eu me senti. Porque eu realmente, eu não fui, pode ser palavra errada usar treinada, mas eu não fui treinada para ser do lar, entendeu? Eu fui treinada para estudar, ser muito bem profissionalmente, muito bem sucedida. Eu só tinha isso na minha cabeça. Quando eu me imaginava mãe, eu não me imaginava Nossa, e toda a mãe. nossa geração, né, Rafa? Exatamente. Eu não sei você, Manu, mas assim, a gente que vem nessa área da parte financeira, convivendo com as pessoas ali de empresa e até nos estudos mesmo, né? Simplesmente quando eu me imaginava como mãe, era assim, ali com meu terno, de salto alto, deixando meus filhos no colégio, e achava que isso estava ótimo, né? Não imaginava, mas não tinha um pingo de noção do que era, né? De fato, assim. A única coisa que eu queria na minha vida era ver um Exatamente. beta positivo, não tinha mais nada. E quando ele fez 6 meses, começou a me dar um pânico que o pediatra falava, vai entrar na papinha. Eu falava, meu Deus, não sei nem cozinhar. Como é que eu vou dar papinha? Aí surgiu uma primeira proposta de trabalho e eu perguntei, tem toda a alimentação aí na escola? E aí a mulher, não, tem tudo, sai daqui com a sopinha no final do dia. Daí eu falei, opa, beleza, né? Tô tranquila. Então, nem vou aprender a fazer papinha. Aí, no fim das contas, a proposta lá deram para trás, acabei não entrando para trabalhar. Aí o pediatra me deu uma receita com uma lista de todos os legumes que eu tinha que colocar, carne, não sei o quê. Eu fazia tal qual o pediatra falou. Até que um dia minha mãe chegou em casa, meu primeiro filho já estava com uns 7 meses e falou assim: Meu Deus, coitada dessa criança comendo isso daqui. Aí que eu comecei a falar: Gente do céu, né? Eu tenho que fazer coisa melhor para o meu filho comer. Aí, quando ele tinha 1 ano, eu tive de volta uma outra proposta de trabalho. E aí sim eu comecei a ficar mais dividida. Aí coloquei ele, né, na escola, e fui trabalhar. Só que eu confesso, mano, eu trabalhei uma semana. E nessa uma semana eu chorava lá dentro do escritório, porque eu pensava que eu tinha deixado ele chorando, me mandavam foto dele para tentar me acalmar. Só que você olha no rosto da criança, né? Você olha pela foto mesmo, você vê e sente que você é mãe, né? Tá faltando alguma coisa, Uhum. né? E eu não conseguia estar totalmente no meu trabalho. E hoje, só hoje, depois de 5 anos, eu sinto mais paz no coração
quando eu escuto, sinto mais paz no coração da minha decisão, porque eu escuto muitas mulheres, né, que a gente, graças a Deus, o Instagram estão colocando no nosso caminho, né? Uma delas, a Cássia Kamura, quando ela diz assim, se você tem que trabalhar, você esteja 100% no seu trabalho quando você estiver lá e quando você estiver em casa, você esteja 100% em casa, né? E é isso, essa é a certeza que eu carregava no coração que não era para eu estar lá. Porque eu não conseguia estar 100% no meu trabalho, né? Quando eu fui pedir demissão para o meu chefe, eu falei para ele, eu não consigo entregar aquilo que de fato eu sou como profissional. E ele falou assim para mim, não, mas você está indo super bem, tá ótimo, em uma semana você já fez muita coisa. Não, mas isso não sou eu. Esse não é o meu melhor. Uhum. Né? Então, aquela inquietude no meu coração, é, que muita gente fala bem assim, ah, toda mãe sente culpa materna, né? De fato, toda mãe sente. Só que essa culpa é um sinal de alerta, né? É ali um sinalzinho vermelho piscando que a gente tem que refletir sim, que a gente tem que levar em consideração sim, e não tem que passar assim como se fosse um mosquito que você espanta assim, falando, não, 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 toda mãe sente culpa. É Culpa materna é a normal. coisa mais comum do Uhum. mundo. Não é, não é, né? Porque senão a gente não vai se entregar totalmente onde a gente tem que estar, né? E hoje, ouvindo essas mães que, né, dão tantos conselhos maravilhosos assim, eu tenho mais plena certeza, e isso me dá uma paz, eu me entrego muito mais agora, todo dia, porque eu falo, de fato, eu nem sabia por onde começar. Eu pedi demissão, comecei tudo de volta aqui em casa, né? Eu nem sabia o que eu tinha que fazer direito. Mas eu falei assim, é aqui que eu tenho que estar, né? E eu vou dar o meu melhor, né? Vou fazer o meu melhor aqui. Exatamente. E aí comecei a aplicar as coisas que eu tinha de ideia profissional aqui dentro de casa, né? Então, tudo foi fluindo maravilhosamente bem, assim, né? Não que tudo tenha sido um mar de rosas, né? Muito pelo contrário. Né? Apanhei pra caramba, assim, tive que. Hoje eu olho assim, hoje com 3 filhos, né? Ou quando eu olho a terceira e olho o primeiro, eu falo, meu Deus, coitado, como o primeiro sofreu, né? Mas foi E é tentando dar o engraçado meu que agora melhor. a gente dá conta muito mais do que quando não tinha, né? Exatamente, exatamente. E aí foi quando eu comecei a aplicar, né? E é isso que aí eu começo a entender por que que quando eu estava estudando, por que que como profissional, Deus ia plantando ali no coração dons mesmo, né? Ele já tinha me dado no coração, aquilo foi geminando, e aí agora em casa eu vou entendendo, né? Teve uma vez que Uhum. eu me peguei cronometrando quanto tempo eu levava para arrumar uma cama. Eu falei, "Gente, coisa mais louca isso, né? Coisa de neurótica. Mas é que eu vi que o tempo que eu levava para arrumar uma cama me dava paz, porque eu pensava assim, se você parar e olhar a tua casa de manhã cedo e falar, meu Deus, eu tenho 3 camas para arrumar, eu tenho uma pia cheia de louça para lavar, eu tenho um monte de roupa para limpar, eu tenho um sapato para... Você fica louco, e criança, tem que dar de comer, e eu tenho que cozinhar hoje feijão, e você começa a pensar tudo, você fica realmente maluco, né? Você fala, não vou dar conta de tudo. Eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima dona de casa, eu não nasci para isso. Eu vou voltar a me enfurnar 12 É horas bem fora de isso casa mesmo. trabalhando. Calma, gente. Quando você começa a ver que, por exemplo, para arrumar uma cama você leva 6 minutos, para lavar 2 cubas de pia de louça você leva 10, 12 minutos, que para você Dois botar a roupa minutos para suja, guardar a louça. 2 minutos para guardar a louça, para secar a louça e guardar, né? Que tem gente que acredita que não é É. possível. Quando você começa a se dar conta disso, você fala: peraí, gente, é só uma questão de eu saber quanto tempo as coisas levam e fazer. Isso me dá paz no coração, porque eu sei. Eu não vou ficar o dia inteiro arrumando a cama, o dia inteiro lavando a louça. Se eu conseguir ter uma noção de quanto tempo eu levo para cada coisa, e eu conseguir otimizar esse tempo, né? E isso de otimizar eu falo porque eu não tenho muita vergonha para dizer não, que a minha maior cruz é lavar louça. Eu odeio lavar louça. Já fiz loucuras procurando uma lava-louça no LX e não consegui comprar. Mas o que eu vi? Quando eu vi que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, eu aprendi a lavar louça mais rápido para ganhar mais tempo, né? Então, são essas coisas, essas noções profissionais que eu fui trazendo para casa e foram melhorando tudo, né? Manu, eu vou deixar você falar, senão a gente passa de uma hora aqui. Exatamente. E esse olhar, ele é importante também na nossa vida financeira.
É porque o primeiro, quando a gente assim, volta para casa, né, assume mesmo o papel como mãe, como dona de casa, primeiro é você se encontrar dentro de casa, mapear tudo isso, ver o que você consegue acelerar. E além dessa dificuldade operacional, nós temos a dificuldade financeira, né? Porque a renda caiu, diminuiu, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou arcar com tudo isso? Comigo, o que aconteceu? Eu parei de trabalhar, fiquei lá os 6 meses recebendo, né, licença maternidade, recebendo normalmente, mais um período recebendo rescisão. A hora que eu percebi que a licença estava acabando, a gente bateu o desespero. Falei, e agora? O dinheiro vai acabar. O que eu vou fazer? Meu Deus, me dá uma luz. E aí eu fui rezando, virei empreendedora. Nunca tinha vendido nada. E Deus foi me dando um caminho. Virei empreendedora, comecei a vender bijuterias online, abri uma loja chamada Manu, Eu Quero Biju. Pensa num negócio que foi um sucesso. Em questão de 2 meses, eu estava ganhando mais empreendendo do que quando eu ganhava carteira assinada. E olha que eu ganhava bem. E o negócio foi crescendo, e revendedora no Brasil todo, aquela loucura toda. E isso foi entrando dinheiro. E foi entrando dinheiro rapidinho, já tinha suprido 50%, já estava ganhando muito mais do que eu ganhava. E aí nós começamos a identificar um problema. Porque o meu esposo tinha um salário, né? Ele é advogado e tinha um outro cargo no estado também. Eu tinha a renda da loja, chegava no final do mês, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro. Acabou o dinheiro. Mas, gente, como assim? Esse mês vendeu super bem, entrou super bem, nós não gastamos com nada. O que aconteceu com o dinheiro? Tem alguma coisa errada. E assim nós fomos indo, né? Entrando dinheiro, saindo dinheiro, entrando dinheiro, saindo dinheiro, sem gerência nenhuma, sem controle nenhum, vivendo e abusando da vida financeira, né? A solto. Até que veio minha segunda filha. Engravidei e falei, e agora? A loja no ritmo que tá, vai ser impossível eu continuar. Porque eu vou estar aqui trabalhando, mas eu vou estar em casa desfocada daquela primeira minha finalidade. Né? Nós temos o chamado, como mães, não é educar filhos para o céu, é muito mais que isso. O nosso dever é formar santos para a igreja. Né? E como é que eu vou formar santo focada aqui no trabalho, estando de corpo presente, deixando minhas filhas, né, no celular, na TV, o que quer que seja, porque era o que eu fazia para ter tempo para conseguir trabalhar. E Deus foi me incomodando e eu vi que eu distorci totalmente o papel. Eu falei, não, vamos parar. Porque não é essa a finalidade de eu ter saído do trabalho. Né? Mas eu estou aqui é para ser dona de casa, é para ser mãe, para ser esposa, não é para ser empreendedora. Está invertido esse negócio. E aí nós tomamos a decisão, mais uma vez, na fé, de parar o empreendimento, sabe Deus até quando, pode ser que volte, pode ser que não volte. Às vezes as pessoas me perguntam, Manu, e aí? Manu, eu quero biju, vai voltar, não vai voltar? Não sei, gente. É Deus que sabe se vai voltar, se não vai. Hoje na minha rotina não cabe. Uma hora, se eu precisar do dinheiro, volta. Se não der também, paciência. E aí nós paramos com a loja. Qual era o problema? Nosso nível de vida estava lá em cima, gastando um monte. E não parou de entrar dinheiro, né? Parou de vender, a gente só tinha a renda fixa. O que nós tivemos que fazer? Tive que olhar para casa como empresa e falar, não, pera lá. O que nós vamos fazer aqui para reduzir esse negócio? Né? E aí enxergar a nossa vida financeira. E nós vimos, primeiramente, o quanto que a gente estava distorcendo e fazendo do nosso dinheiro o nosso Deus. Né? Então, todas as nossas angústias, a nossa ansiedade, o estresse, a loucura do dia a dia, a gente estava depositando no dinheiro. E por isso não sobrava dinheiro, porque a nossa válvula de escape estava sendo o quê? A carteira aberta. Então, assim, a gente chegava no final do mês, meu marido ganhando super bem, tendo uma renda, a gente sabia que o dinheiro entrava, mas para onde que o dinheiro ia? Com o que nós gastamos? Não sei. O que nós compramos esse mês? Nada. O que nós fizemos? E aí, quando eu, né, assumi essa parte financeira mesmo, da gestão da nossa família, de gestão financeira familiar, quase morri infartada de ver o tanto que a gente desperdiçava o dinheiro, o tanto que a gente jogou dinheiro pelo ralo sem saber de nada. E aí o problema de não ter uma gestão financeira familiar é o quê? É briga, é estresse, é cansaço, é desentendimento, porque a gente trabalha, chega final do mês, não tem dinheiro. Você quer sair, quer comer alguma coisa? Não tem dinheiro. O marido está lá trabalhando, quer comprar alguma coisa?
não tem dinheiro. Para quem não sabe, no Brasil, questões financeiras é o quarto maior motivo de divórcio. Né? Então, isso é muito sério. Quantas famílias que vivem estressadas e chegam em casa estressada, briga com a esposa, briga com o filho, desconta em um, desconta em outro, tá sempre mal-humorado, mas a gente não cuida. Né? Então, quando nós entendemos isso, quando nós mudamos o nosso olhar para o dinheiro, e nós entendemos que o dinheiro é graça de Deus, aí a gente tem o dever de bem administrar. Deus está nos concedendo o nosso trabalho, o nosso esforço, é tudo porque Deus permite. Então, o dinheiro que a gente recebe no final do mês, a gente está recebendo com a permissão de Deus. É uma graça que Deus está nos dando. E como é que a gente tem utilizado essa graça? Né? Às vezes a gente tem sonho de, não, quando eu ganhar mais, eu vou ajudar fulano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar tal pessoa, mas nunca sobra. E aí eu entendi que o problema não era o quanto a gente ganhava. Né? O problema não era eu ter saído do trabalho, não era eu ter parado de empreender, mas o problema era o quanto a gente gastava. O quanto a gente gastava muito mal. E gastava muito mal mesmo. Se eu contar para vocês os exemplos que a gente gastava, vocês sempre choram comigo. Porque, olha, é desesperador ver o tanto que a gente joga dinheiro pelo ralo sem nem perceber. E aí Deus foi incomodando isso tanto em mim quanto no meu esposo, que nós falamos, não, pera lá. Vamos inverter esse negócio aqui, vamos controlar. E foi onde nós começamos a, de fato, fazer a gestão da nossa família, né, financeira. E aí é em tudo. No dinheiro que entra, no dinheiro que sai, na forma de economizar, é fazer surgir dinheiro, é entender que, mas você não tem renda? Tenho. Minha renda e do meu esposo é uma só. É a renda da nossa família. Quando você quer alguma coisa, tem que pedir dinheiro? Não, ele não é meu pai, ele é meu esposo. A renda é do casal. A renda da família. Não existe o sacramento, né? Eu sou casado em tudo, mas o dinheiro é meu, o dinheiro é dele. Eu pago isso, ele paga aquilo. Não, gente, nós temos que ser um. Inclusive na vida financeira. Né? E aí é onde mora o maior problema, a maior dificuldade, o maior erro de 90% dos casais. Né? Viver o matrimônio, mas se tratando de vida financeira, existe uma individualidade. Cada um tem o seu, cada um faz o seu. Eu pago tais contas, você faz isso, você faz aquilo, mas o casal não está ali junto, né? Unido, vivendo juntos no mesmo rumo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, e isso é muito triste. E Manu, tem até uma questão, e tem muitas mulheres que gostariam de estar em casa cuidando dos filhos, né? Que sente essa inquietude que a gente tanto falou, né? E não tomam a decisão de poder ficar com os filhos, pelo menos na infância, né? Pelo menos nesse momento que eles mais precisam da gente, porque fala, não posso parar, porque a minha renda compõe não sei quanto do orçamento familiar, ou não posso parar porque eu sou a única que tem emprego fixo em casa. Né? Quantas mulheres que a gente sabe que vivem essa angústia, né? Só que a gente tem que entender isso de fato, né? Nós somos um, né? Nós somos um. Exatamente. E quando a gente toma essa decisão e a gente se apoia, a gente tem que lembrar também que não é assim, a renda não é só o que tem que entrar em jogo, não é o que tem que ser o fato só de decisão. Ele é um ponto muito importante, mas não é o ponto decisivo, né? E a outra coisa que tem que levar em conta, quando você está em casa, você está economizando por muitos outros lados, né? Mães que, por exemplo, são mães de crianças que não estão em idade escolar, por exemplo, né? Ou até mesmo as que estão em idade escolar e optam por fazer homeschooling. Pensa quanto você economiza em escola, você cuidando dos seus próprios filhos. Né? A gente, quando manda a criança muito pequenininha para a escola e bebezinho, como fica doente, né? A diarista da minha mãe que veio aqui para mim esses dias estava me falando da netinha que teve que, com 6 meses, estar internada com pneumonia. E a mãe não quis parar de trabalhar, ela quis mandar para a escola, agora ela está pegando um atestado atrás do outro para ficar com a criança no hospital, correndo o risco de perder o emprego. Né? Então, isso eu não estou falando para jogar culpa em ninguém. Eu só estou dizendo que eu acho que é um ponto que muita gente tem que refletir nisso. Né? A gente sempre coloca a renda. Não posso parar porque é um salário que não entra. Não. Você tem que pensar quanto que entra por você estar em casa. Né? O quanto você ganha por estar em casa. É a saúde dos seus filhos, é a alimentação dos seus filhos, é o cuidado deles, o cuidado com o esposo, o cuidado com a casa. Então, em muitos outros lados, a gente sai ganhando.
né? E sem contar uma outra coisa, gente. Como a Manu bem colocou, quantas vezes essa questão financeira é questão de discussão, é questão de falta de harmonia dentro do lar e que respinga muitas vezes nos filhos e afeta demais os alicerces do matrimônio, né? E quando a gente pensa bem, gente, quando o marido consegue se dedicar 100% para o trabalho, não interessa que ele tenha que trabalhar mais, não interessa que ele tenha que, às vezes, se virar e ter outras ideias, né? Mas quando ele sabe que ele vai chegar em casa e encontra os filhos muito bem cuidados. Porque ninguém, gente, por mais que a gente estava falando aqui de a gente se bater por não ter tido essa formação de ser boa dona de casa, né? Por mais que a gente se bata, mas assim, o melhor que a gente conseguir fazer ainda é muito melhor que qualquer outra pessoa. Porque ninguém substitui uma mãe. Ninguém. Muitas pessoas podem quebrar um galho, mas ninguém substitui uma mãe. Então, olha a serenidade e a confiança que um homem pode trabalhar, sabendo que seus filhos estão sendo melhor cuidados por ninguém, né, do que a mãe. E a casa, né, que está sendo muito bem cuidada. Ai, mas eu não limpo tão bem, não dou conta de fazer tudo. Gente, mas é você que está cuidando do seu lar. Porque quantas vezes que eu ganhava melhor que meu marido e eu chegava em casa e via que a diarista arranhou a cuba da pia que eu paguei super caro, ou quebrou a taça de não sei quanto, e ela não me falava, né? Chegava em casa, estava lá, aconteceu, e pronto. Então, assim, é doloroso. Você sabe assim, pô, você trabalha pra caramba, ganha dinheiro, fica fora pra caramba, e daí as pessoas não valorizam as suas coisas do jeito que você valoriza? Claro, né? É o seu lugar. Ninguém vai fazer como você. Ninguém vai cuidar como você. E não é só das coisas materiais, não, que a gente está falando. É, em primeiro lugar, da família, né? Então, quando a gente coloca a ordem certa das coisas, Deus, o esposo, os filhos e os demais, tudo flui tranquilamente, né? E esse tranquilamente não quer dizer que assim, estamos agora, né? Não temos problemas mais nenhum financeiro, né? Não temos dívida. Só flores. Nossa, né? Assim, não tá faltando nada em casa. Quem dera, como, por exemplo, minha avó falou, se fosse. Não é isso, né, gente? Só que assim, é diferente, né? As crianças sentem, o esposo sente, né? Tudo flui diferente. Essa harmonia, gente, você podia estar com a melhor empregada trabalhando para você, você podia estar não faltando nada dentro de casa, só que essa harmonia não ia existir. E isso eu falo de boca cheia. Boca cheia de alguém que ganhou melhor que o marido, que tinha dinheiro, que tinha tranquilidade. Eu falava antes, eu tinha tempo, eu tinha dinheiro e não fazia metade, não fazia um terço do que eu faço hoje, né? Então, essas coisas, né, Manu? Acho que você pode contar a sua parte, mas não tem o que a gente discutir e não é jogar culpa em ninguém, né? Sabe o que é legal, Rafa? Porque eu sempre fui muito controlada, né, financeiramente. Então, eu trabalhei desde sempre. Então, eu guardava meu dinheiro. Eu sempre fui a mão de vaca entre as amigas, né? Não era de sair comprando as coisas, economizava. Eu era a chata da turma, nunca gostava de gastar. Então, eu consegui comprar meu carro próprio, eu consegui comprar minha casa, eu consegui viajar, eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. Eu tinha uma vida financeira muito estável. E o meu marido, ele sempre foi o gastador. Então, é aquele que eu falo pra ele, hoje não mais, mas eu falo pra ele que ele era o menino de pôr. É aquela pessoa que não pode ver uma caneta. Daqui, viu? Ele não precisa de caneta, mas ele foi lá no mercado, tá lá, de R$10 por 2, não, eu preciso comprar. Dá de 10 por 2, eu preciso comprar. Então ele vai lá e compra. E isso me gerava insegurança. Eu falava, como é que vai ser? Porque eu trabalho, e aí entra um outro ponto, porque a gente se acha autossuficiente, fala, não, porque eu ganho igual ele. Eu sou demais, eu trago dinheiro, eu faço isso, eu aquilo. E a gente acaba concorrendo involuntariamente, na maioria das vezes, e disputando espaço com o nosso esposo para saber quem que pode mais, quem manda mais, quem ganha mais, quem gasta mais, quem é o mais controlado, e perde totalmente o sentido do casamento, totalmente o sentido da família. E eu tinha essa insegurança. E quando nós tomamos a decisão de eu ficar em casa, vocês não têm ideia do quanto isso fez um bem para o nosso casamento. Porque ele pôde sentir na prática o quanto eu estava depositando a confiança nele de que ele seria o provedor da nossa casa.
É, amor, olha, tá aqui hoje, a responsabilidade é totalmente sua, inteiramente sua, e dele a mesma forma, saber que as nossas filhas estão bem cuidadas em casa, né? Sabendo que eu tô ali, que eu tô cuidando da vida espiritual delas, que a nossa casa está bem cuidada, então cada um ali vivendo o seu papel. Isso foi um divisor de águas no nosso casamento, né? Nosso casamento sempre foi muito bom, graças a Deus, mas essa tomada de decisão de eu voltar para casa, não, né? Porque eu nunca fui de casa, mas de eu estar em casa, de assumir verdadeiramente o meu papel ali como mãe, como esposa, como dona de casa, isso foi totalmente diferente. E também é nós termos a consciência de qual é o nosso nível de vida. Da maioria das vezes que a gente gastava era porque a gente estava insatisfeito com a vida que a gente tinha e a gente queria viver um nível de vida que não era nossa. Então, muitas vezes a gente não tinha condições de ir em restaurante, mas a gente queria ir. Porque eu trabalhei, eu mereço, né? Eu posso, eu tenho condições para isso. Mas está de acordo com o meu nível de vida? E a gente cria uma expectativa porque a gente quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quer fazer uma viagem top de final de ano, quer tudo do bom, do melhor, e a gente faz o quê? Trabalha para ter sempre o melhor, e aquilo que é mais importante vai ficando para trás. E a gente sacrifica os filhos, sacrifica o marido, sacrifica a família, porque a gente quer sempre mais, mas tem condições, né? Se a gente parar para pensar, tem condições sim de ajustar as finanças e se adequar para estar em casa, né? Empreender ou fazer ou reduzir uma carga horária, mas tem condições. O problema, eu falo de novo, não é o quanto a gente ganha, é a forma com que a gente gasta. Tem um amigo nosso que fala bem assim: dinheiro não aceita desaforo. E é verdade. Se eu pegar o dinheiro e usar de qualquer jeito, sabe quanto que eu vou ver ele? Nunca. Né? Então, se eu não tiver o cuidado e o entendimento de que é um dom, é uma graça que Deus me concede e que eu vou ser cobrada pela forma com que eu tenho usado, nada disso vai mudar. Né? Inclusive, é pecado lá, o 7º mandamento. Quando eu estou torrando dinheiro, né, ostentando demais, tirando aquilo que eu poderia dar para o outro, eu estou pecando, eu estou ferindo o coração de Deus. Né? Então, a gente precisa parar, colocar a mão na consciência e falar: pera lá. Né? Como é que eu estou lidando com o dinheiro hoje dentro da minha casa? Fazer isso que a gente faz, né? A gente fala assim: ai, mas eu gasto. Gasta sim. Se você parar para colocar no papel, vocês vão ver o tanto de dinheiro que a gente gasta sem nem perceber. Manu, a gente está já dando 40 minutos aqui de live. Eu acho que a gente pode depois combinar. Já a gente pode combinar alguns materiais que a gente podia preparar, disponibilizar e depois fazer até uma live explicando concretamente como usar. Só algumas dúvidas que algumas pessoas comentaram que eu acho importante colocar. Uma pessoa que colocou. Agora correu ali as perguntas e eu perdi. Mas tinha uma coisa perguntando como quando ela não tem filhos, mas não tem marido, né? Como que faz daí para trabalhar? Aproveitando esse gancho, uma coisa que só a gente queria comentar. Tem muitas coisas, muitos empreendimentos que a gente pode fazer desde casa, né? E tá com os filhos. Claro que cada um tem que analisar a sua realidade, né? Às vezes, no caso, talvez dessa pessoa em concreto, ela não pode de jeito nenhum hoje largar o emprego fixo porque, né, só ela que mantém os filhos, né? E aí eu voltaria naquele velho conselho que eu comentei aqui no começo, né? Que eu já ouvi da Cássia, já ouvi de outras pessoas dizendo: esteja 100% onde você tem que estar. Se você tem que estar lá no trabalho, dê o seu 100% quando você estiver lá. Seja melhor enquanto você estiver lá. E quando você estiver com seus filhos, esteja 100% com seus filhos. Seja melhor com os seus filhos, né? Porque se Deus permitiu isso na sua vida, Ele tem um propósito. Então você confia, né? Mas a gente está falando aqui para a grande maioria das mães, né, que está nessa dúvida, está nessa angústia, né? Ou muitas que às vezes até pelas circunstâncias da vida acabou ficando em casa e fica sempre naquela dúvida: e se eu estivesse fora, né? E se, né? Mas enfim, é uma questão. E a outra é isso do empreendimento, né? Eu acho que depois a gente pode falar em concreto até numa próxima live também, né? Outras ideias. Mas existe, gente, hoje está muito fácil com a internet, né? A gente tem a parte de marketing digital, a gente tem a parte de vendas online que pode ser feita.
tem a parte de marketing de multinível, tem empresas seríssimas trabalhando com isso, que as mães podem trabalhar, né? Às vezes as pessoas já vêm com preconceito, falando assim, eu não vou vender Mary Kay, ou, eu não vou entrar... Gente, peraí, tem empresas sérias hoje no Brasil, sabe, trabalhando com isso, e você pode sim se dedicar à sua família e colaborar com a renda de casa, né? É, tem, enfim, gente, tem muita coisa que às vezes o marido pode fazer e você pode apoiar ainda também, né? Para poder, mas assim, a gente poderia aqui ficar falando um monte de coisas na questão de Comprar, complementar, revender. né? Tem muita ideia. Só que como a gente tem aqui os nossos objetivos que a gente não pode passar, né? Então, a gente vai continuar aqui trocando figurinha em off, preparando um outro material, né, para disponibilizar, marcar outra live para falar pontos mais concretos. Até a gente ia comentar aqui do clima, o que pode mudar, né, de fazer de diferente, mas a gente deixa para uma próxima, tá bom, pessoal? Porque a gente não pode passar muito do tempo. Só uma dica prática que eu quero dar para vocês, gente, assim, que vocês vão sair daqui com a cabeça cheia de pontos de interrogação, né? Para onde que eu corro agora, o que que eu faço? Primeiro ponto, senta, coloca no papel, entenda qual é a vida financeira da sua casa hoje. Coloca lá quanto que vocês gastam. Essa é a primeira pergunta que vocês precisam responder. Qual é o meu custo de vida hoje? E coloca lá quanto que você paga de luz, telefone, carro, aluguel, tudo. Anote todas as suas contas. Se você não souber onde você está pisando, você não vai saber qual alternativa correr. Às vezes, o que você precisa não é empreender, mas é reduzir custo. Às vezes, você precisa, de fato, aumentar a sua renda. Mas se você não tiver a visão de onde você está pisando, você não vai conseguir sair do lugar. Então, o primeiro passo é coloca um papel, uma caneta, senta junto com o esposo e anotem todos os gastos fixos de vocês. E aí não é o seu, é do casal, é da família, é plano de saúde, tudo. Tudo. E aí depois nós vamos ter que marcar outras lives, Rafa, porque tem muita coisa para falar, muito assunto, gente. Quando a gente fala de gestão financeira familiar, envolve tudo. É relacionamento, é o clima que favorece ou não, é o gasto, é forma de economizar, é supermercado que dá para você fazer, é cardápio, é conta fixa, é conta variável, é uma infinidade, gente. Se deixar, a gente fica aqui até meia-noite conversando e não vai encerrar o assunto, porque tem coisa para mexer. Ainda mais que junto uma administradora com uma controller, aí o negócio rende mais. Agora vocês já sabem quem são as duas que vão ficar falando essas coisas, né? E agora a gente tenta estruturar um pouquinho melhor, tenta, né, colocar conforme. A gente também vai perguntando aí, né, Manu, vendo também qual a maior necessidade do pessoal e vai atendendo por prioridade, né? Mas, Manu, olha, quero te agradecer do todo o coração, foi muito bom mesmo. Eu acho que, assim, né, realmente Deus tinha algo preparado, porque da nossa listinha de pauta ali saiu umas coisas que não estavam ali, né? Várias coisas, né? Várias coisas saíram e várias coisas não entraram, né? Mas olha... Mas esse foi o nosso combinado, né, Rafa? Esse foi o nosso combinado, né? Deixar que Deus conduzisse. Eu vou deixar 24 horas aqui no IG, tá? Depois eu vou subir pro meu canal, depois eu passo também pra Manu, né? Mas 24 horas tá aqui no IG. Daí depois disso a gente sobe pro canal do YouTube, daí também divulga qual é o link. No meu link agora da bio, tá um link para as inscrições do curso de Aprendendo em Latim. Amanhã eu vou fazer uma live com a Karina, do pessoal do Aprendendo Latim, para explicar como que funciona o projeto, porque nessa quarta-feira encerra as inscrições para o curso deles, que é maravilhoso. Então amanhã eu explico sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada, boa noite. Manu, mais uma vez, muito obrigada. E acompanhem que a gente vai passar mais conteúdo. Eu que agradeço, viu, Rafa? Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Fiquem ligados aqui, fiquem ligados aí na Rafa também, que vem muita coisa boa pela frente. Na quarta-feira, quem quiser também, eu vou estar fazendo uma live para falar sobre a ordem do lar, né? É esse olhar de administração da casa para as atividades, como é que a gente pode fazer para otimizar tempos, processos. Então, vou partilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E a gente vai se falando, né, Rafa? Eu tenho certeza que hoje foi só um começo de uma longa caminhada. Vamos junto aí ajudar essas pessoas a administrarem melhor o lar. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, gente.